Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Bom, galera, seguindo nosso curso de geometria plana, aula de hoje, ó, circunferência. Na aula passada, né, a gente falou sobre quadriláteros e a gente trabalhou muita coisa em quadriláteros. Uma aula bem completinha lá, com os principais aspectos sobre quadriláteros. E agora nós vamos falar sobre circunferência. Bom, se eu for definir circunferência para vocês, pessoal, a gente pode pensar assim, ó. Vou fazer aqui para vocês. Definição. Bom, pessoal, o que seria uma circunferência, então? Ah, Newton, circunferência é um polígono? Galera, o pessoal costuma falar que circunferência não é necessariamente um polígono, mas que ele tipo tem infinitos lados. Mas eu prefiro pensar na circunferência como sendo uma circunferência, ok, pessoal? Eu não costumo classificá-lo como um polígono, não. Mas beleza, tem gente que fala que tem infinitos lados, mas eu não quero entrar nesse mérito, nessa discussão. Então, pessoal, é o seguinte. Uma circunferência é um conjunto de infinitos pontos que, se eu traçar um segmento, eu equidisto desse centro que eu chamei de centro O. Por exemplo, olha só, se eu pegar um ponto aqui, equidista, pessoal, significa ter a mesma distância. Equi, de igual, equivalente, e distância. Então, equidista, tem a mesma distância. Se eu pegar um ponto aqui, pessoal, olha só. Se eu pegar um ponto aqui e traçar até chegar aqui, beleza? Vai ter a mesma distância de que se eu pegar um ponto aqui e traçar até aqui. Tá percebendo isso? Então, mesmo se eu pegar um ponto, por exemplo, aqui e traçar até aqui, vai ter a mesma distância. Se eu pegar daqui e traçar até aqui, vai ter a mesma distância. Percebeu? Então, esse aqui, pessoal, é a circunferência. Não confunda você circunferência com círculo. O círculo, além de englobar essa linha, entre aspas, aqui, ó, pessoal, esse conjunto infinito de pontos aqui, ele também engloba a área, essa região aqui dentro aqui, beleza? Ainda vou falar de círculo nessa aula. Então, perceba você que essa distância do centro até um ponto dessa linha, a gente chama de raio, é o que você conhece como sendo raio. Beleza, pessoal? Aqui também seria um raio, ok? Então, essa é a circunferência. Se eu fosse falar para você de forma bem simplória, a circunferência é linha, tá? E esse contorno aqui, somente essa linha aqui, beleza? Enquanto que o círculo engloba tanto a linha quanto a região, o espaço que essa linha delimita. Foi? Então tá. Quais são, pessoal, os elementos... Aqui, ó. Quais são os elementos de uma circunferência? Bom, pessoal, quais são os elementos de uma circunferência? Vou desenhar aqui uma circunferência e vou usar muito essa tampinha aqui, pessoal. Quais são os elementos de uma circunferência? O primeiro a gente já viu, tá logo aqui. Bom, partindo do centro, se eu traçar um segmento, eu vou ter o nosso R, o nosso raio. Então, o primeiro está aqui. O nosso querido raio, extremamente importante na resolução de exercícios. Bom, o próximo, pessoal, se eu traçar aqui um segmento de reta, chamando esse ponto aqui de A e chamando esse ponto aqui de B, beleza? O AB, pessoal, é o que a gente chama de corda. Ok? Esse aqui a gente chama de corda. Bom, aqui é o nosso raio, beleza? Só para deixar claro. E aqui é a nossa corda. Agora perceba você que o que eu estou rasurando aqui, ó, tá? É o que a gente chama de arco. Esse aqui é o meu arco. A gente já falou sobre pontos notáveis de um triângulo e a gente falou sobre mediatriz. Se eu traçar uma mediatriz aqui, ó, na verdade, primeiro, para eu traçar uma mediatriz, eu vou ter que fechar um triângulo. E como que eu fecho um triângulo?
Posso pensar aqui, ó. Eu posso fechar um triângulo aqui. Olha como é que a aula de triângulo é importante. Por isso que a gente gastou até 4 horas para falar de triângulo. Se eu fechar um triângulo aqui e traçar uma mediatriz, vou traçar uma mediatriz aqui, ó. Lembra da mediatriz? Aquela junção entre altura e mediana? Então, se ela é uma junção de altura e mediana, então ela vai ter que ser 90 aqui, perpendicular, ortogonal a essa corda. E no mais, ela vai dividir essa corda ao meio. Ok, pessoal? Perceba você também que eu posso fazer tanto para cá quanto para cá, pessoal. Posso fazer em vários lugares dessa circunferência que o raciocínio vai ser análogo. Aqui também eu teria mais uma corda. Percebeu? Tá? Então, se eu chamar aqui de O e chamar esse ponto aqui de M, esse ponto aqui de M, então o nosso o OM, o segmento OM, seria a nossa mediatriz. O ponto OM seria presente a nossa mediatriz. Beleza? Então, perceba você o seguinte. Eu tenho a corda, eu tenho o arco, e a mediatriz aqui pra gente seria a flecha. Então, você acabou de formar um conjunto aqui, arco e flecha. Beleza? Para você que é amante do Arrow, para você que é amante dos quadrinhos, né? Então aqui você acaba formando um sistema parecendo arco e flecha mesmo. Aí para te ajudar a gravar, ok? E claro, pessoal, a gente não pode esquecer também do diâmetro. Tá, pessoal? O diâmetro. O diâmetro, galera, que a gente representa por D, ele vai ser 2 vezes o raio. Ou seja, se eu prolongar aqui, ó, pessoal, o raio está aqui, tá? Se eu prolongar aqui, eu teria mais um raio, não teria? Foi. Então, o diâmetro ele vai valer 2 vezes o raio. Você guarda essa informação aqui, porque as questões vai te dar o diâmetro. E às vezes você precisa encontrar o raio. E você, de forma simples, você fala que é metade e mata a questão. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, deixa eu falar uma outra coisa para vocês, que é o seguinte, ó. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Na circunferência, galera, aqui, ó. Na circunferência, você pode trabalhar com o seguinte esquema. Vamos supor aqui, ó. Vou traçar aqui um raio e esse tracejado aqui só para falar que é o diâmetro, ok? Aqui é o nosso raio. Vou chamar a circunferência de gama, ok? Então, às vezes você vai precisar de comprimento da circunferência. Você vai precisar do comprimento da circunferência. Galera, o comprimento da circunferência, estou chamando de comprimento da circunferência o perímetro que essa linha que eu chamei para vocês aqui, tá? Vale. Por exemplo, o comprimento da circunferência gama vale quanto? O pessoal descobriu isso aqui da seguinte maneira. Se você pegar o comprimento da circunferência, que agora eu vou simplesmente chamar de C, e dividir pelo diâmetro, isso vai dar um valor conhecido que é o π. Beleza, pessoal? Se eu chegar aqui e cortar, por exemplo, se eu chegar aqui e cortar essa circunferência ao meio, traçar uma tesoura aqui, ó, cortar aqui, e eu esticar, e eu dividir pelo diâmetro, vou ter o π. Pessoal, o π é aquele número lá irracional que vale 3,14, não é isso? 15... tem outros valores, né? Como, por exemplo, 9,2, 65, 35. Mas o que importa pra gente, até 3,14 tá bom, beleza? Tem exercício que até dá 3,1, tem exercício que até dá 3. Então, o que importa pra gente até 3,14 tá perfeito pra gente. Então, se eu fizer assim, ó, o comprimento da circunferência que eu quero achar, dividido pelo diâmetro. Quanto que vale o diâmetro? 2 vezes o raio.
Então, 2 vezes o raio. Aqui é vezes, pessoal, tá? 2 vezes o raio. Tem que ser igual a π. Portanto, você conclui que o comprimento da circunferência vale 2rπ. Só que, assim, o pessoal, para ficar mais fácil decorar, você vai escutar por aí, então, que o comprimento da circunferência vale 2πr, que é a mesma coisa. Falar 2rπ ou 2πr é a mesma coisa. Aqui tudo é multiplicação. Só que, para decorar, fica mais fácil você falar 2πr, porque o pessoal tem aquela piada de 2 pirralho e tal. Beleza? Mas se te ajudar a guardar, então o comprimento da circunferência vale 2πr. Muito importante essa informação aqui também. Outra coisa importante que eu queria falar para vocês, pessoal, é o seguinte, ó. Olha só você que beleza. Agora vamos falar sobre medição de ângulos na circunferência. Eu não vou falar aqui do círculo trigonométrico. Isso é um outro papo que a gente vai falar na trigonometria. O que eu vou falar aqui é do círculo, alguns ângulos importantes aqui. Por exemplo, a medição de ângulos aqui. De novo, vou partir aqui o centro. Vou traçar aqui o raio. Pessoal, aqui é raio, aqui é raio. Só que a partir do momento que eu faço uma abertura, eu vou formar aqui um ângulo. A gente falou, definiu o ângulo. Por isso que é bom você estar juntando as informações. O que é um ângulo mesmo, lá na primeira aula, que a gente falou sobre os principais axiomas da geometria, é qualquer abertura, beleza? Uma região do espaço delimitado por 2 semi-retas. Eu tenho aqui 2 semi-retas? Tenho. No caso aqui eu não estou abrindo aqui, quando eu abro eu delimito um espaço. Então eu formo aqui um ângulo que eu vou chamar de θ. E claro, eu delimitei um espaço, então eu delimitei aqui também, ó. A partir do momento que vai abrindo, vou formar aqui um arco que eu vou chamar de arco L. E aqui é o nosso raio. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, esse ângulo, pessoal, ele pode estar em graus ou ele pode estar em radianos. Bom, o que você tem que entender é o seguinte. Θ valendo 360 graus. 360 graus não é a circunferência toda, pessoal? 350 graus não é a circunferência toda? Não é? 360 é a circunferência toda. Então, você concorda comigo que então vai ser em radianos 2π radianos, ok? Θ valendo 360 em radianos é a mesma coisa que falar 2π rad, que a gente escreve 2π radianos. Então você deve concordar comigo que a metade, 180, vai valer metade também? Vai valer metade também? Sim, concordo, beleza. Então aqui, ó, você tem como calcular essa abertura, esse arco, em radianos, que é até mais fácil. E também você tem como calcular em graus. Como que seria em radianos? Esse L, pessoal, em radianos, você simplesmente faz o produto do ângulo com o raio, ou seja, seria o raio vezes o ângulo. Simplesmente assim. Em graus, você teria que fazer o seguinte, esse comprimento, ele vai ser 2πr, o comprimento da circunferência, vezes a abertura do ângulo que ele te deu em graus, dividido por 360 graus. Ok, pessoal? Tranquilo? Como é que você, então... Esse aqui é em graus, esse aqui é em radianos. Perceba que em radianos é até mais fácil, né? Você só faz o produto aqui. Agora é o seguinte, pessoal. Como é que você converte de radianos... Como é que você converte de radianos para graus? Bom, pessoal, toda vez que você quer converter de radianos para graus, ou você vai para aquele lado que você entende muito bem, que é a regra de 3, ou você simplesmente faz o seguinte, ó. Vamos pegar um ângulo em radianos, que é o π sobre 2, que é 90, que é um ângulo bem famoso, 90 graus, π sobre 2 radianos. Se eu quero transformar para graus, eu multiplico por 180 e divido por π. Beleza? Quanto que vai dar aqui isso aqui em graus, então? Ó, eu simplifico π com π, e 180 por 2, você sabe muito bem que dá 90 graus. E se eu quero fazer o inverso, por exemplo, vou chamar aqui de 1, processo
de ida 1, processo de volta de 2. Esse aqui, então, é o 1. Como é que seria o 2? Ou seja, de graus para radianos. Aí, pessoal, é o processo inverso. Ou seja, se eu tenho um ângulo que é de 90 graus, por exemplo, eu tenho um ângulo de 90 graus e quero passar para radianos, eu multiplico por π e divido por 180. Quanto que vai dar isso aqui, pessoal? Ó, se você cortar o zero com o zero, simplifica por 9 aqui. Deu quanto aqui? Deu 2. Então, você percebe claramente que dá π sobre 2 radianos. Ok? Isso aqui se você quer converter de graus para radianos. Ah, mas eu gosto de fazer uma regra de 3. Então, pessoal, isso aqui é a regra de 3. Na regra de 3, você simplesmente pensou da seguinte maneira. Se 180 graus corresponde a π, ou seja, se 180 graus corresponde a π, então o ângulo que ele me deu em radianos vai corresponder a quê? Ok? Então, esse ângulo aqui, ele vai ser 180 vezes π sobre 2, beleza? Tudo isso dividido por π. Ora, divisão de fração, você mantém a primeira, multiplica por inverso a segunda, você acaba cortando isso aqui, dá 90 graus. Isso aqui para você converter de graus para radianos. Se você de radianos para graus. Se você quer fazer o inverso contrário, não tem problema nenhum. Se você quiser fazer o processo contrário, quer dizer. Então, seria 180 está para π, assim como o ângulo que ele te deu, no nosso exemplo aqui 90, vai ser quanto em radianos? Ora, vai ser então, essa interrogação vai ser 90 vezes π dividido por 180, que dá π sobre 2. Galera, é a mesma coisa que eu faço aqui, só que eu elimino essa parte de ter que fazer se isso dá para isso, entendeu? É uma forma mais rápida de fazer. Foi? Tranquilo, pessoal? Então, perceba o seguinte, se você, resumindo, né? Se você quer passar de radianos para graus, multiplica por 180 e divide por π. Se você quer passar de graus para radianos, multiplica por π e divide por 180. Beleza? Tranquilo, pessoal? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou dar uma isolada aqui, porque agora nós vamos falar sobre potência de um ponto, que é a mesma coisa que relação métrica na circunferência. Eu vou dar um pause aqui, vou desenhar as circunferências e depois eu volto com a circunferência já desenhada. Pronto, pessoal, show, tá aqui a circunferência. Bom, o próximo tópico que a gente tem que falar é potência de um ponto. Galera, a potência de um ponto é a mesma coisa que relações métricas na circunferência. A gente falou de relações métricas no triângulo, agora vamos falar sobre potência de um ponto, que é relação métrica na circunferência. E como que funciona isso, pessoal? Vamos supor que eu tenho um ponto que ele não é central, ele é excêntrico. Vamos colocar aqui, por exemplo, um ponto aqui, um ponto fora aqui e outro ponto fora aqui. O que diz essa relação métrica ou essa potência de um ponto? Se eu traçar segmentos assim, pessoal, olha aqui. Eu vou nomear aqui também de ponto P, aqui eu vou chamar de P, aqui também eu vou chamar de P, ok? Bom, a primeira coisa que eu tenho que perceber é o seguinte. Eu tenho ângulos aqui, que são iguais, tá? Opostos pelo vértice, a gente já falou sobre isso. Vou nomear essa extremidade de A, aqui de B, aqui de C, aqui de D. O que fala a potência de um ponto? Que se eu fizer o produto entre PA vezes PB, tem que ser a mesma coisa de PC vezes PD. Ou seja, o segmento PA vezes o segmento PB tem que dar o mesmo valor que o segmento PC vezes o segmento PD. Foi, galera? Então, vamos prosseguir aqui. Agora, perceba você que essa potência de um ponto, ele entre retas concorrentes, que se cruzam em um único ponto. Agora, se eu tiver de duas secantes, olha aqui, uma secante para cá e outra secante para cá. Aqui eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de B, C, D. Ok? Bom, então eu percebo o seguinte, galera. Aqui você pensa da seguinte maneira.
PC vezes PA, agora que vale ressaltar o seguinte. O PA, pessoal, ele vai ser todo esse segmento aqui. Daqui até aqui vai ser o PA, ok? Foi? Então, assim, pessoal, você tem aqui o PC, ou seja, o segmento PC vezes o segmento PA, que é tudo isso aqui, daqui até aqui, não é só daqui até aqui, porque se seria daqui até aqui, se fosse daqui até aqui, seria segmento CA, tá? Só para deixar claro. Então, isso aqui tem que ser igual a PD vezes PB, que também vale a pena destacar aqui, pessoal, que é daqui, ó, tô fazendo tracejada aqui, ó, daqui até aqui é o PB, tá? Daqui até aqui é o PB. Ok, pessoal? Show? Beleza. Agora, nós vamos falar sobre potência de um ponto. Só que uma secante, porque aqui entre duas secantes, e uma tangente. Mas para que eu vou utilizar isso? Galera, tudo isso aqui são ferramentas para você poder sair de uma situação problema. Às vezes tem questão, por exemplo, já caiu questão que fala de um chapéu, em que, por exemplo, o cara te dava esse segmento aqui e te dava isso. Aí você precisava disso para você formar o perímetro. Então, tudo isso são ferramentas. É por isso que você estuda teoria, para você ter ferramentas para poder aplicar. Tem que fazer exercícios, porque não adianta ter sua teoria se você não exercitar. Você vai ficar com a mente obesa, né, como se diz. Pratique, faça exercícios. Tá? Com o conhecimento que você tem, aí você não vai ficar com a mente obesa, você vai ficar com uma mente musculosa, porque você está exercitando conhecimento. Primeiro é preciso ter as ferramentas e depois aplicar. Então, bora seguir aqui. Então, vamos chamar aqui de ponto A, B e C. Então, eu posso falar, então, que PA vezes PB tem que ser igual, agora seria PC vezes PC, ou seja, PC ao quadrado. E aqui também vale destacar que o PB é esse segmento todo. O PA é aqui, daqui até aqui é o segmento PA, daqui até aqui é o segmento PB. Ok, pessoal? Tranquilo? Foi? Então, essas aqui são as relações métricas importantes que a gente precisa entender na circunferência. Inicialmente é isso. Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou virar a folha aqui e vamos falar sobre ângulos importantes na circunferência. Bom, pessoal, tá aqui esquematizado as 3 circunferências que eu vou precisar falar com vocês. Então, vamos falar sobre ângulos, ok? De uma circunferência. Ângulos de uma circunferência. A gente vai ter, ó, primeiro aqui, ó, vou falar para vocês, um ângulo central, ok? Aqui eu vou falar para vocês um ângulo que a gente chama de inscrito. Um ângulo inscrito. E aqui a gente vai ter o ângulo de segmento. Ok, pessoal? O ângulo de segmento. Como é que funciona isso? Galera, vamos começar pelo ângulo central. O ângulo central, como o próprio nome já diz, é um ângulo, pessoal, aqui, ó, que está praticamente no centro. Olha aqui, o ângulo central seria para a gente isso daqui. Vou chamar de θ. Ok, pessoal? Isso aqui seria o ângulo central. Aqui eu tenho o raio e, claro, eu vou ter uma abertura, então aqui eu vou chamar de comprimento L. Foi, pessoal? Bom, esse comprimento L, ele delimita um arco que vai de A até B. Foi? Então, como é que seria o valor desse ângulo? Ó, sempre que você tem um ângulo central, o θ, ele vai valer a própria abertura, o próprio arco. Ok, pessoal? Show? Por isso que é importante isso. Por exemplo, se aqui for 30, esse arco vale 30. Se aqui for 60, esse arco vale 60.
Bom, o ângulo inscrito, pessoal, é um ângulo que toca na circunferência. Ele pode estar aqui, 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 em qualquer lugar. Eu vou fazer aqui, ó. Por exemplo, eu tenho esse aqui, esse ângulo aqui. Eu tenho esse ângulo aqui, θ também, vou chamar de θ. Perceba que vou ter uma abertura, que ele vai delimitar um arco, olha que beleza aqui, ó. A, B. É como que se tivesse um olho, pessoal, vou desenhar um olho esquemático para você ver, olha só. É como se eu tivesse o olho, olha aqui o íris, a íris, né? E aqui, ó, é como se que estivesse olhando algo, beleza? Então, esse ângulo, ele enxerga um arco. E no caso específico, bom, a gente já viu que aqui no ângulo central ele vale o próprio arco. Aqui especificamente do ângulo inscrito, esse aqui ele vai valer metade desse arco. Por exemplo, o θ, ele vai valer o arco AB dividido por 2, por exemplo. Se aqui vale 30, esse arco vale 60. Se aqui vale 20, esse aqui vale 40. O contrário também é verdadeiro. Se aqui vale 60, aqui vale 30. Se aqui vale 50, aqui vale 25. Entendeu? Então, esse ângulo é a metade desse arco. Ok? Então, tá. Quando o ângulo é de segmento, bom, o ângulo de segmento é um ângulo formado por dois segmentos de reta. E no caso, você vai ter o seguinte, ó. Vou traçar um aqui para você ver. Eu tenho uma secante e uma tangente. Tá? Já vou falar para você sobre retas de circunferência. Olha aqui. Aqui eu tenho θ, aqui eu tenho A, aqui eu tenho B. Perceba você o seguinte, eu vou delimitar aqui uma região, um arco também é AB. Okay? Aqui não é muito diferente. O θ também vai valer o arco AB dividido por 2. Ok? E nesses dois casos especificamente, pessoal, é preciso ressaltar o seguinte. No ângulo inscrito, vamos supor que eu tenho aqui um ângulo inscrito, saindo daqui até aqui. Vou chamar aqui de θ. E eu tenho outro ângulo que não necessariamente é central, que eu estou pintando aqui, que eu vou chamar de alfa. Quando acontece esse tipo de esquema, por exemplo, aqui é A, aqui é B, o θ, ele vai valer o alfa, esse ângulo, dividido por 2. Ok, pessoal? Isso aqui é uma observação. Aqui também vale ressaltar que quando você tem um ângulo de segmento, vamos supor aqui, ó, eu tenho ângulo de segmento aqui, ó, aqui, daqui, tem ângulo de segmento. E galera, a partir daqui surge um outro ângulo, que eu vou chamar de alfa, que é θ, não necessariamente também é central. Esse θ, ele vai valer também alfa dividido por 2. Ok? Beleza? Muito interessante essa propriedade aqui. Foi, galera? Eu tenho outros dois tipos de ângulos que a gente chama de ângulos excêntricos. Aqui, ó. Ângulos excêntricos. Os ângulos excêntricos, eles podem se dividir em dois. O excêntrico interior. E como que seria esse excêntrico interior? Seria da seguinte maneira. Eu teria um ângulo excêntrico, ou seja, ele não está no centro, seria mais ou menos assim. Eu vou traçar um segmento aqui, dois segmentos. Perceba que é muito parecido com o que a gente fez com potência de um ponto, né? Vou ter esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, que são opostos pelo vértice. E aqui eu vou ter dois arcos, né? Eu vou ter o arco AB e o arco CD. Tá aqui esses arcos, ó. Olha só esses arcos. Vou chamar esse ângulo de θ, se aqui é θ, aqui também é θ. Como é que seria o valor de θ? Aqui você faz simplesmente uma média aritmética básica, simples, por exemplo. O θ, ele seria a soma dos arcos dividido por 2, ou seja, o arco AB mais o arco DC, tudo isso dividido por 2. Foi? Ok. E, por exemplo, segundo, você tem o exterior, o excêntrico exterior. O excêntrico exterior, pessoal,
o excêntrico exterior, ele vai estar fora. Como assim esse ângulo vai estar fora? Bom, você vai traçar aqui duas secantes. E esse ângulo está aqui, ó. Ok? Esse ângulo está aqui. Tá? E beleza, pessoal. Olha só que beleza. Esse ângulo vai valer θ. Aqui você vai ter A. Aqui você vai ter B. Aqui você vai ter C. Aqui você vai ter D. Aqui, pessoal, olha só. Você tem o AB e aqui você tem o CD, os arcos ali. E como é que seria o θ nesse caso? O θ nesse caso seria a diferença dos arcos dividido por 2. Não agora, não mais vai ser uma média aritmética. Você faz o arco AB mais o arco CD. Tudo isso... Opa! Aqui é menos, tá, pessoal? Dividido por 2. Aqui é menos. Aqui é menos, tá? Aqui, ó. Menos. Ok? Aqui é menos, ok? Então, você faria assim, ó. Você faria θ, então vai valer o arco AB menos o arco CD, tá? Dividido por 2. Foi? Menos. E, galera, eu vou abrir uma observação aqui, ó. Por seguinte, quando você tem duas retas tangenciando a circunferência, você tem um ponto, por exemplo, aqui, ó. Você tem um ponto exterior e você tem duas retas tangenciando a circunferência. Tangenciou aqui, tangenciou aqui. Daqui, do ponto de tangência, olha só, pessoal, do ponto de tangência, então eu vou fazer até a tracejada aqui, do ponto de tangência, ou seja, o AO e o BO, eles são iguais, têm o mesmo valor, ou seja, AO, ele é igual a BO, ok, pessoal? Muito importante isso daqui. Aí você pode fechar um triângulo, fazer várias coisas aqui, tá, pessoal? Várias coisas. Então, perceba o seguinte, se eu tenho aqui dois triângulos, por exemplo, que aqui, ó, tem dois lados iguais e um diferente, eu tenho triângulos isósceles, você vai juntando o conhecimento para poder fazer exercícios. Bom, antes de falar sobre área que eu vou deixar para a próxima aula, porque senão vai ficar muito longa essa aula, tá? Já tem informação demais. Vou falar sobre retas de uma circunferência. Retas de uma circunferência. Galera, nesse caso aqui, vale ressaltar o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui uma circunferência. Vou traçar daqui, ó, do centro. Vou partir alguns raios, tá? Vou fazer assim, ó. Vou traçar assim. Traçar assim. Vou traçar aqui, só que esse aqui eu vou prolongar, porque eu vou precisar dele. Aqui, ó. Beleza? Esse aqui é o centro, ó. Tá aqui. Bom, eu tenho retas, pessoal, que são tangentes, que a gente até falou muito sobre isso, ó. Retas tangentes. Essa reta eu vou chamar de R. Então, R é pra gente a nossa reta tangente. Mas por que eu vou utilizar isso, pessoal? A reta tangente você utiliza... Vou te dar um exemplo. Na física, por exemplo, quando você tem movimentos que são circulares, na parte lá da cinemática, movimento circular uniforme, você tem a aceleração centrípeta, que ela aponta para o centro, tá? Forma 90 com a tangência, porque na tangência você vai ter a aceleração tangencial, que faz mudar o módulo da velocidade. E a aceleração centrípeta, ela faz mudar de direção e sentido. E também, e você tem que levar em consideração essa tangência, assim. Você também tem, na parte de eletromagnetismo, principalmente quando você fala de indução do campo magnético, a força magnética, ela é tangente a essas linhas de indução, essas linhas de força que a gente fala. Tá? Mas mais na frente a gente vai falar sobre isso. Esse é um papo mais na frente. Então, pessoal, olha só. Eu tenho outra reta aqui, que essa reta aqui, ela é a reta secante, eu vou chamar de S.
Essa reta aqui é a reta secante, ok? E vou ter também, pessoal, uma reta aqui fora, que eu vou chamar de T. Então, T seria para a gente a nossa reta exterior. Seria a nossa reta exterior. Se você for ver, comparar com em relação à distância até o ponto O, em relação à distância até o ponto O, ou seja, daqui, tá vendo? Onde toca a reta até o ponto O, aqui pessoal, ó, onde toca a reta até o ponto O, a reta R, ela tem a mesma distância até o raio, beleza? E aqui, a reta S, que é a secante até o centro O, ela é menor, tá? Que o raio, a reta S. E a reta T, pessoal, ela é maior que o raio, né? Isso até fica fácil para a gente perceber. Foi, pessoal? Tranquilo? Show, né? Bom, pessoal, por essa aula é só. Na próxima aula, eu queria fazer tudo uma aula só, mas vai ficar um pouco longo, né? Já tem informação demais para vocês estudarem. Faz lá um resuminho no seu caderno, bonitinho, escreva, pense no exercício, né? No exercício não, faz um exercício de você fazer isso com você mesmo, entender o que está acontecendo, tá? Qualquer dúvida, deixe nos comentários ali embaixo que eu vou tirar para vocês. Na próxima aula, pessoal, nós vamos falar sobre área de círculo, ok? Vai ser uma hora mais tranquila, mais leve e tal, porque essa aqui realmente tem muita informação, são muitos nomes novos, mas é isso, passo a passo você chega lá. Vamos estudar juntos? Não deixe de estudar, pessoal. Não tem coisa melhor que fazer, se você puder, claro. Estude bastante, assista o meu playlist de geometria plana, tá quase acabando a geometria plana. Na próxima aula a gente vai finalizar a geometria plana. Finalizar não, né? Porque a gente vai finalizar com inscrição e circunscrição de polígonos. E aí sim a gente finaliza e faz os exercícios. Depois a gente entra na geometria espacial, depois trigonometria e depois a gente vai falar de álgebra e aritmética. Então, pessoal, grande abraço aí. Se inscreva no canal. Tamo junto, hein? Estude.